CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Pode namorar, ter um relacionamento amoroso com um colega de trabalho? Pergunta 1. As empresas têm o direito de interferir nisso? Proibir ou repreender algum funcionário caso isso aconteça? Ninguém manda no coração, né, Adalberto? Não, ninguém manda no coração. E às vezes quando a gente menos espera, né, Mário? Mas as... Ih, gente! Ih, gente! É desfile, é carnaval. Andréia Salsa está aqui com a gente hoje. Andréia, por que você propôs esse tema? Aconteceu algum caso que despertou a sua atenção para você propor esse tema hoje aqui, Andréia? Oi, Mário, boa tarde os ouvintes, a todos os colegas do estúdio. Agora eu vou contar, acho que eu vou dar um furo agora, mas vou ter que contar, hein? Esse tema foi indicado pelo nosso produtor Pedro. Ah, foi? Não foi por mim não, hein? Ah, mas tá bom. Mas é apenas por uma questão profissional, para promover o debate aqui, tenho certeza. Não sei, mas é muito interessante esse tema mesmo, porque a gente já começa com um partidor, né? Que independente da minha resposta ser sim ou não, se vale ter romance no escritório, o interessante é o que você falou, ninguém manda no coração, e as pessoas não vão deixar de se relacionar no ambiente profissional, mesmo que a gente concorde ou não concorde, embora a minha opinião seja pode, inclusive eu acho que onde tem relação de afeto, de amor, a gente não deve só estimular, mas celebrar. E é natural que isso aconteça e é muito recorrente, é um tema tabu, sim, durante muitos anos, né? E ainda hoje é um tema tabu, mas ele sempre aconteceu e continuará acontecendo porque é um lugar onde as pessoas se relacionam, passam muito tempo juntos e às vezes é um lugar até muito interessante para você conhecer mais a fundo uma pessoa, né? E por que não se apaixonar por essa pessoa que você divide o seu dia a dia profissional. Então, independente do que a gente acha, Mário, as pessoas vão continuar se relacionando, tendo romance no ambiente profissional. Mas aconteceu um caso de um relacionamento consentido, não foi? E que uma pessoa da CNN, não teve um caso assim? Ou você não ficou sabendo? Foi um caso que despertou, na realidade, a pauta vem desse case da CNN, né, que gerou muita polêmica entre uma liderança e uma pessoa da equipe, e aí se discutiu esse tema, essa pauta para a gente poder discutir. Na realidade, Mário, embora a gente, né, não tenha como evitar, eu de verdade eu acho esse tema do mundo antigo, assim, essas proibições, ainda existem empresas que têm políticas formais de proibição ou de não recomendação de relacionamentos no ambiente profissional, mas eu entendo que tem alguns cuidados que não custa a gente ter, né? Que se for possível, que independente da empresa ter esse posicionamento ou não, é importante que a gente, inclusive como profissional, se eventualmente, né, uma pessoa no trabalho se apaixonar por alguém que trabalha, especialmente se for o chefe, e tem muito caso, né, Mário? Eu conheço alguns, onde o presidente teve uma relação com a diretora ou o gerente com alguém da equipe, porque acabou tendo ali uma proximidade maior. Mas se puder, né, eu trouxe até aqui umas 4 recomendações que não são recomendações conservadoras, que delimitam, né, o direito da pessoa se relacionar com qualquer pessoa, mas eu acho que são de bom tom que a gente possa ter, caso você que está ouvindo a gente esteja vivendo por essa situação. Eu acho que a primeira recomendação é que, se puder, né, na estrutura que você está, ter uma reconfiguração para que você não fique subordinado à pessoa que você está se relacionando, é ideal. Eu acho que preserva a empresa, preservam as pessoas envolvidas e evita qualquer tipo de decisão em que a relação possa influenciar em alguma coisa, né? E a gente está falando de decisões de trabalho, que por você ter um vínculo maior, né, e um compromisso maior com uma pessoa, você deixa de tomar ou supervaloriza a decisão, ou aquilo acaba interferindo. Então, se for possível, né, que haja ali uma reorganização em termos de hierarquia para que não haja subordinação. Mas, de novo, isso às vezes continua acontecendo. A gente tem um casal que é público, né, que acabou
se separando, mas eu acredito até que não tenha necessariamente ter relação com isso, mas era o William Bonner e a Fátima Bernardes, que durante muitos anos, né, não só se relacionaram, mas casaram, constituíram uma família, e o William Bonner, além de trabalhar com ela, era o chefe direto, era a liderança direta da Fátima. Então, acho que fica aí um bom exemplo de muitos anos que deu certo. Mas, se for possível evitar essa subordinação, é o ideal para a preservação do casal, né, e da própria empresa. Se então, for possível, né, André? Que eles estejam no mesmo nível hierárquico, ninguém, né, não seja um chefe do outro ou líder do outro. Porque se não for possível, aí eu entendo que tem uma segunda recomendação, que é o seguinte: esta conversa do casal precisa acontecer de forma estruturada, né, Mari? Em que o casal estabeleça regras para o próprio casal, que é assim, ó, o que a gente não leva para o ambiente profissional, o que a gente leva, que assuntos a gente vai falar no ambiente profissional, o que a gente não fala. E eu acho importante que pare de forma estruturada o casal para que ele possa se proteger e não se expor. E uma dica também que eu sempre dou é o seguinte: se você começou a se relacionar com alguém do trabalho e a coisa firmou, né? Vamos dizer assim, ó, decidimos, queremos estabelecer uma relação, formalize isso para a organização, porque é muito ruim essa coisa do disse-me-disse, né? A famosa fofoca. E aí já vi o fulano que está namorando ciclano, já vi, agora eles só saem para almoçar juntos, ouvi durante a noite, no final de semana. Então, se a coisa está firmada, né, e a tua organização não tem nenhum nível de proibição ou de regra, então formalize, porque eu acho que elimina um desgaste, uma exposição desnecessária para o casal, né? Entendi. Você sabe que casal tem apelidinho, né, André? Ai, tem. Gente, a Dalbel tá suspirando hoje a tarde inteira aqui. Mas tem alguns ridículos, assim, que só eles entendem. Era isso que eu ia falar, mano, porque tem alguns que são bem minimamente problemáticos. Você fez a tarefa, passou a planilha. Andréia, pro casal mesmo, assim, ele tem que saber que ele tá no ambiente de trabalho, né? E apelido, conversar sobre filhos, se é o caso, ou se... Sem dúvida. Eu tô brincando aqui, mas isso pode acontecer, assim. Sem dúvida. Ô, Mari, quer ver uma outra dica prática, que parece uma bobagem, mas não é, e que é uma dica que pode ajudar em muitos ouvintes que porventura estejam passando por isso? A gente sempre tem uma pessoa da nossa confiança, ou espera-se que tenha, né? Pessoas da nossa confiança no ambiente profissional, e que peça ajuda para essa pessoa, no sentido assim, olha, a gente, se em algum momento você observar que a gente teve uma postura inadequada, porque às vezes a paixão, né, Mário? A gente fica um pouco cego, apaixonado, né? E aí escapa uma coisa ali, um comportamento ali que talvez não seja tão adequado. Ter essa terceira pessoa de confiança em que vocês, enquanto casal, dão autoridade para esse colega, para dar um toque, para sinalizar, é importante. Eu mesma já fui essa pessoa para alguns casais, tá? Em que as pessoas me procuravam e eu, inclusive, sugeri, falei, deixa aqui eu observar, que se tiver alguma coisa, a gente tem aquela sinalização de alguém da nossa confiança. Então, parece uma bobagemzinha, mas, às vezes, essa pessoa terceira, que não está fora da paixão, né, pode dar a dica, falar assim, cuidado com esse apelidinho, cuidado com essa brincadeirinha, ou olha um tema que, às vezes, não deveria sair numa reunião de trabalho, porque faz parte da intimidade de vocês. E até para não dar margem para que outras pessoas também exponham o casal em brincadeirinhas inapropriadas. Então, se dá o respeito para poder ser respeitado, né? Então, fica aí uma dicasinha que pode ser viável para quem, porventura, esteja vivendo esse romance aí no ambiente de trabalho. São ótimas as dicas que você passou para a gente, Andréia. Mas você falou algo muito forte assim no começo. As empresas modernas hoje não tem mais esse tipo de restrição, não colocam isso no seu quadro de regras, não pode se relacionar, não pode namorar com o colega, porque muitas vezes é inevitável, né? É inevitável, mas ainda existe, tá, Mário? Não são raras, não. A gente ainda vive numa estrutura, porque muitas vezes as empresas reforçam as estruturas da própria sociedade, né? E esse é um tema muito tabu e com muita hipocrisia. Por isso que eu digo, quando me perguntam, né, pode ter relação amorosa? Independente de eu dizer sim ou não, ou da empresa colocar regra ou não, isso vai acontecer, as pessoas estão no dia a dia profissional, se relacionam, é um ambiente, e é um tabu, inclusive, a gente falar de afeto e de amor no ambiente profissional. Tem um autor que eu gosto muito, eu acho que já citei ele aqui, que é o Dale Carnegie,
Tem um livro, inclusive, chamado A Arte de Fazer Amigos, alguma coisa parecida assim, que diz que é lícito a gente se relacionar, ter afeto, ter amigos no ambiente de trabalho. E que isso, inclusive, nos confere poder. Porque quando você trabalha com uma pessoa que você confia, né, que você quer bem, é muito mais prazeroso e as coisas fluem muito melhor, né? Então, quando a gente vai para uma era de mercado, onde a força de trabalho quer estar no trabalho, mas estar feliz, leve, se relacionando, ter qualidade de vida, as relações de afeto, elas devem acontecer de uma forma muito natural. Então, acho que é um modelo do mundo antigo, tá? Essas regras, mas ainda existem e tem algumas empresas que, inclusive, são muito rígidas em relação a isso, especialmente no aspecto de subordinação hierárquica, que eu entendo que poderia ser uma recomendação, mas nunca uma proibição, porque, de novo, no coração, como você falou no início da nossa conversa, ninguém manda no coração, então é quase que um absurdo a gente exigir isso das pessoas no ambiente profissional. Para mim, não faz o menor sentido. A gente só tem que se preservar enquanto casal para preservar a empresa e, eventualmente, pode não dar certo, né, Mari? E aí a gente, como que faz? Não continua trabalhando? Quantos? Eu não sei você, mas eu conheço muitos casais, mas muitos casais mesmo, que começaram a se relacionar no ambiente profissional. Uns deram muito certo, estão juntos aí até hoje, outros se separaram, e eu acho que o que não pode é a gente impactar na nossa imagem profissional e na imagem da organização. Fora isso, viva o amor, viva o afeto, e a gente tem que celebrar. Não, todo mundo conhece. Tem outro lado também, né? O casal que leva a empresa para casa, né? Porque trabalha junto e chega em casa e cada almoço é uma reunião. Ah, meu Deus do céu, haja paciência. Falar de trabalho em casa. Andréia, tem ouvinte querendo comentar a sua participação. Pera aí, Andréia. Tem um relato aqui do ouvinte Ricardo Natali, gente. Olha que legal o relato dele. Diga, Ricardo. Boa tarde, pessoal da Rádio CBNI. Muito, muito interessante o tema. Inclusive, já aconteceu comigo e agora minha esposa, a gente se relacionou. Eu já trabalhava numa empresa, ela começou a trabalhar. Não podia se relacionar entre funcionários, só que nossa paixão foi tão avassaladora que a gente teve que esconder durante um período, né? Onde depois eu saí da empresa e ela também, e graças a Deus estamos casados até hoje. E muito bem, obrigado. Aí, o amor Muito surgiu bem, dentro da obrigado. empresa, viu, André? Maravilhoso. E aí você vê, Mário, que coisa antimoderna e antinatural, né? Provavelmente essa empresa perdeu 2 grandes talentos, né? Porque eles tiveram que sair. Você imagina, o resultado final foi, entre o nosso amor e esse emprego, por mais que eu goste desse emprego, eu escolho o nosso amor. E aí a empresa poderia ficar com as 2 coisas, né? O casal com amor e os 2 profissionais que provavelmente podem estar ali perdendo um talento por conta de uma regra anti-afeto, né? Eu acho que é uma regra anti-afeto. André, fisicamente tudo bem, machucou o punho lá da queda do carro, já está superado isso, não teve nenhum problema grave, não espero, hein? Não, olha, Mário, hoje eu estou penteada, tá? Não tô descabelada, eu estou de celular novo e sem dor. Então, eu estou feliz demais, inclusive amando sua imitação de carro de Fórmula 1. Obrigado, e alegre André. demais de ter visto a Adalberto na avenida também, maravilhoso. Então, hoje está tudo certo. Você viu, o Adalberto reconheceu? Claro, eu sou seguidora de Adalberto. Ele apareceu na TV também, na transmissão, para todo mundo, porque estava no g1.com.br, lá, /ES, né? E na TV Gazeta. Adalberto, sucesso total. Está tudo certo, Mário. Obrigada. André, você é uma simpatia mesmo, um pouquinho só descabelado, você estava ótima, não se preocupe, tá? Fica com Deus, Andréia. Tudo certo. Um abraço, até segunda que vem.